Boa noite a todos e todas. Mais um vídeo aqui para vocês da Magazine Crítica, em nome da Educação Crítica. Fala, mestre, tudo bem? Boa noite. Nós viemos gravar esse vídeo num tema muito importante, que é o assunto de terras raras no contexto de BRICS e do imperialismo estadunidense e a sua influência, ou a sua tentativa, melhor dizendo, de submissão do Brasil aos seus interesses, mestre. Eu acho que o Jorge teve um probleminha, então eu só vou contextualizar aqui para vocês, tá? Na última semana, nós observamos aí, basicamente, que o Donald Trump, né, lançou uma série de tarifas sobre produtos brasileiros, tá? E nós já temos um vídeo até mesmo no nosso canal sobre isso, né? Que foi essa importância aqui sobre esse ponto dos BRICS, né? Do contexto dos BRICS. Mas é importante dizer que houve um recuo, né? Ah, Magno, voltou, mestre. Você saiu do ar, Magno. Eu e você saímos do ar. Ah, tá. Então, pode ir, mestre, que aí eu faço. Pode, então, falar sobre o contexto dos BRICS, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, o Magazine Crítico volta a falar de um tema super importante, que é o que mais prejudica eles é o Brasil em função das fronteiras que o Brasil tem na América do Sul. O Brasil estando alinhado com os BRICS e dando certo esse alinhamento, deixa os Estados Unidos completamente isolados. Estados Unidos esse, que é bom lembrar, que a grande mídia não fala, ele está em total processo de decadência, né? Então, eles querem, na verdade, subjugar o Brasil, pressionar o Brasil, estão usando essa farsa, essa mentira, essa cortina de fumaça, que é para dar anistia ao Bolsonaro, que o Trump nem conhece Bolsonaro, não tem nenhum tipo de ligação com ele, tem ligação com o domínio americano em relação à América. E essa pressão, ela se dá em função, principalmente, das vantagens que o Brasil traz para ele de terras raras. Dessas terras raras, né, Magno, a gente evidencia a presença do lítio, que é fundamental para as baterias, matéria-prima das baterias. Então, o Brasil é o segundo produtor mundial. Primeiro é a China, segundo é o Brasil, na produção de lítio. E eles estão de olho comprido nesse lítio aí, em função da decadência dos Estados Unidos. Né? Vai lá, Mário. Pessoal, só contextualizar aqui para vocês. Na verdade, por que as terras raras são importantes, né? As terras raras são um conjunto de minérios que nós temos e que são prospectados através da mineração. Então, aqui tem um ponto importante, tá? Todo aparelho de tecnologia, inclusive aqui, quando nós utilizamos para fazer a nossa live, nós estamos usando telefones celulares, microchips, os seus notebooks, os seus computadores, tudo isso tem uma grande quantidade de terras raras. Então, em uma era de inteligência artificial, por mais que eu não concorde com esse nome, mas é assim que essa nova tecnologia é chamada, nós temos um ponto fundamental que seria o aumento, né, a necessidade de aumentar a produção de terras raras. E é aí que entra o contexto brasileiro. Hoje, o maior comprador de terras raras do Brasil, disparado, é a China, principalmente para as suas empresas automobilísticas de carros elétricos. Dentre elas, tá? A China tem mais de 40, mas dentre elas a maior do mundo hoje em vendas de automóveis, que é a BYD. A pressão dos Estados Unidos com esse tarifaço é uma tentativa de afastar o Brasil desse comércio internacional. Como o Jorge falou brilhantemente, mais uma vez, os BRICS entram num contexto de uma nova ordem geopolítica, marcado principalmente por uma multipolaridade e por um soft power. O Brasil é o grande, né, engenheiro do soft power na América Latina, principalmente porque nós temos uma economia pujante, uma economia até mesmo diversificada. E aqui tem um detalhe, mestre, que eu acho muito importante também a gente abordar, que foi propriamente a resposta, né, do governo brasileiro sobre a tarifa do Trump. O próprio Trump, ao validar
esse seu tarifaço, aumentando em 50%, ele excluiu 700 produtos que são enviados. Dentre eles, a principal empresa brasileira, né, que manda muita tecnologia para os Estados Unidos é a Embraer. Então, o próprio governo americano entendeu que sem esse comércio com o Brasil, e esse comércio também é estratégico, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, a sua própria economia seria afetada. Então, aqui tem um ponto muito importante a gente dizer. Tá? Há, sim, uma pressão do Brasil, porque nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, principalmente, nós tínhamos um alinhamento direto, não com os Estados Unidos, tá? E sim com o Donald Trump. Então, é isso que ele quer fazer. Essas medidas dele têm muito mais a ver com uma tentativa de garantir a ascensão da extrema-direita, como ele está fazendo na Argentina, por exemplo, mediante empréstimos via FMI, só que aqui ele não pode fazer isso porque o Brasil tem grandes reservas cambiais, de dólares, inclusive, e é claro, gente, ele está preocupado, sim, com a desdolarização, né? Que é um tema central para os BRICS. China, Rússia, Índia e o próprio Brasil entenderam que um dos sistemas de pressão que os Estados Unidos têm sobre a economia mundial é o sistema de pagamento internacional, chamado SWIFT. Né? Então, esse sistema, SWIFT, ele é o sistema que pode provocar embargo, que provoca esses tarifácios. Então, tudo isso é feito por um sistema internacional. Sistema de sanções econômicas, como os Estados Unidos pratica contra o Irã, contra a Rússia. Então, o mundo já entendeu isso. E essa nova ordem passa, sim, pelo Brasil. O Brasil é um grande produtor de terras raras. O Brasil é um grande produtor agrícola. O Brasil tem um potencial de industrialização muito forte, né, mestre? Sim. Verdade. Inclusive, a estratégia deles, outrora com o presidente Milton Temer, é desindustrializar o Brasil, porque desindustrializando o Brasil, automaticamente o Brasil não precisa recorrer a esses recursos que a gente está falando aqui, né, Mário? Sim, sim, né? Então ainda tem um detalhe, a desindustrialização brasileira, ela também entra nesse processo. E aqui tem um ponto muito importante a ser dito, mestre, que eu acho que é muito para os nossos espectadores, talvez essa seja o maior momento pós-democratização, pós-década de 90, melhor dizendo, para pensar uma reindustrialização, para pensar um projeto Brasil. E esse projeto Brasil tem que passar pela reindustrialização, principalmente setores estratégicos. Né? Não é possível, assim, claro, não desmerecendo, tá, pessoal? Mas não é possível que o Vietnã consiga se desenvolver industrialmente e o Brasil consiga ficar para trás, mestre. Eu acho que também é muito importante abordarmos isso. Né? O Vietnã, Magno, ele tem uma diferença porque ele está junto da China, geograficamente, ele não incomoda os Estados Unidos como o Brasil incomoda. Né? O Brasil se desenvolvendo, é só a gente pegar a história, né, Magno? Quem é que começou com o processo de industrialização? O Vargas. Onde o Vargas acabou? No cemitério. Né? Devido àquelas pressões todas, ele acabou no cemitério. Depois tentou se renovar isso com o JK, quase não deixaram o JK tomar posse. Depois o Jango tentou fazer as reformas de base. Ele levou. Então, o Brasil ele não pode caminhar para o desenvolvimento, porque atrapalha demais a Casa Branca. Né? E o Brasil, indo para o desenvolvimento, se industrializando, ele leva a América do Sul toda com ele. Esse é o problema, é isso que a gente quer falar, né? nesse Magazine Crítico dessa vez, que não tem nada a ver com anistia, com Bolsonaro, não. É importante que você perceba isso. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Né? Boa noite a todos. Valeu, mestre. Grande abraço, tá?